Olá, alunos, sejam muito bem-vindos à nossa oitava e última semana da disciplina Seminário Temático de Formação 4. Aqui é o professor Charlie e já inicialmente gostaria de falar sobre esse caminho que nós percorremos durante essas 8 semanas. Tenho certeza que foi um desafio, mas aproveito para falar também que, além de um desafio, pode ter sido uma primeira experiência de pesquisa acadêmica para muitos de vocês. E espero que vocês tenham gostado e que daqui em diante pensem em construir artigos, fazer publicações, participarem de eventos, de congressos, enfim, de revistas, que a pesquisa acadêmica ela não saia da vida de vocês depois dessa experiência do TCC. É isso que nós esperamos. Muito bem, o que vocês veem aí na tela é o resumo que aparecerá na nossa oitava semana na plataforma. E realmente o que eu falo, né, que é um percurso, né, um caminho que pode ser considerado árduo, mas tenho certeza que a gente está chegando no apogeu da disciplina, que vai ser a entrega desse TCC e posterior defesa desse trabalho. Então fica aí, fica ligado que no final desse vídeo eu vou falar sobre cronogramas, vou falar sobre datas, vou trazer informações muito importantes agora para a oitava semana e para depois da conclusão da disciplina Seminário 4, que obviamente vai ser a defesa dos trabalhos de vocês. O que nós temos como objetivos para essa semana? Primeiro, construção das considerações finais. Vocês nas últimas semanas coletaram dados, fizeram as suas análises e a partir daí vão direcionar o trabalho para entender se vocês cumpriram os objetivos geral e específicos que foram traçados anteriormente, que foram traçados na introdução, e uma vez que, dependendo do tipo de resultado que vocês também tiveram nessa coleta e análise de dados, precisarão rever o que foi escrito em sessões anteriores. Isso é perfeitamente normal. Tá? É sempre importante, vou frisar aqui, no final do trabalho, geralmente as bancas, né, os membros das bancas fazem a seguinte pergunta: você conseguiu cumprir os objetivos que foram propostos? É uma pergunta que quase sempre acontece. Então, se questione, verifique se você caminhou alinhando, né, todo esse percurso com os objetivos outrora traçados. E aí quando eu falo, né, primeiro, vamos construir as considerações finais, tá? Vamos falar de resumo, vamos falar também da revisão da introdução. Por quê? Lá na introdução a gente tem a delimitação, a gente tem o programa de pesquisa, os objetivos e tem também a especificação do que você vai falar em cada uma das sessões. Possivelmente você vai ter que revisar essa sessão também de introdução. E esses ajustes, como eu falei no segundo tópico, né, realizar ajustes finais de trabalho, eles vão ter uma participação direta dos professores orientadores e professores tutores. Por quê? A revisão textual, a concisão do texto de vocês, questões ortográficas e de pontuação. Nós teremos agora também uma leitura mais bem detalhada, né, uma leitura pormenorizada para fazer esses ajustes ainda na oitava semana. Vou falar também, como eu falei, de uma gordurinha de tempo que a gente vai ter para realizar esses ajustes. Bom, e apresentar a atividade de recuperação. Toda disciplina, e lembrando que Seminário Temático de Formação 4, apesar de nós estarmos desenvolvendo o TCC, ela é uma disciplina, nós temos que apresentar a atividade de recuperação. E como que funciona? Vocês devem, quem está atrasado ou quem está aí com entregas pendentes em andamento, deve agora, até a oitava semana, regularizar essa situação. Se a gente for pensar, efetivamente nós estamos fazendo recuperação já há 3 semanas. Porque desde a semana 6, contando a 7 e agora 8, nós possibilitamos que quem estivesse atrasado com as suas entregas pudesse fazer essas entregas nas semanas posteriores, no caso agora nas últimas 3 semanas, e os professores, orientador e tutor, entendendo que essas inserções, né, essas entregas, elas foram satisfatórias, vocês terão a possibilidade aí de recuperação dessas notas. Portanto, quando a gente fala de atividade de recuperação, é basicamente nós entregarmos o TCC. Essa é a atividade de recuperação dentro desse nosso prazo. Quando a gente fala de prazo, a tarefa dessa semana deve ser enviada até o dia 28 de setembro, 28/9. Essa é a data oficial. Esse vídeo está entrando agora dia 20 de setembro, né, no domingo, e vocês têm até a outra segunda, ou seja, 28/9, para fazer a entrega final. Eu, como já expliquei aqui o que vocês vão entregar, vou fazer alguns comentários pertinentes, começando com as considerações finais.
Nós estamos batendo na tecla há muitas semanas que no referencial teórico, nos aspectos metodológicos, você precisa utilizar autores corroborando aquilo que você está escrevendo. E também não é problemático você, dentro do estudo de caso, novamente citar algum autor que eventualmente você tenha usado lá no referencial teórico. Inclusive, isso é muito bem visto. Bom, no referencial teórico o aluno falou, né, esse conceito, teoria, métodos, enfim, e lá no estudo de caso ele consegue alinhar o que ele citou lá no referencial. Isso é algo que sempre os professores que leem o seu trabalho buscam. Esse link, essa correlação direta entre o que você trouxe de teoria, né, no referencial teórico, e o que você apresenta no estudo de caso. Mas quando a gente chega nas considerações finais, a gente muda um pouquinho de figura. É uma sessão em que você, aluno, tem mais liberdade para fazer as suas ponderações. Eu sempre deixo aqui um arquivo para quando eu faço a avaliação, quando eu sou membro de banca, né, que eu sempre brinco, né, nas considerações finais a estrela é o aluno. Tá? Então, obviamente que aqui vai ficar claro o que você, aluno, aprendeu dentro desse trabalho. E aí você traz também sugestões, lições aprendidas, críticas, só que quando a gente fala críticas, cuidado com o juízo de valor. Pode ser que você encontre dentro das respostas da sua pesquisa algo que algum autor não abordou, ou algo que algum autor abordou de uma forma diferente do que você encontrou em campo. Então, mesmo se você for fazer uma crítica, for fazer uma ponderação, cuidado com o juízo de valor. Nós temos que ter muita cautela na hora de fazer crítica. A palavra já é muito pesada, mas mesmo assim eu apresentei ela para vocês. É sempre bom falar nas considerações finais quais foram as limitações do estudo. Você não teve acesso a todos os dados, os respondentes não se comportaram como talvez você imaginava, você teve alguma dificuldade operacional, nós estamos em tempos de Covid-19, o que isso trouxe de limitação para o seu estudo? Portanto, não deixem de trazer também as limitações. E, enfim, aqui eu também apresento, né, algumas plataformas para pesquisas de artigo no tema trabalhado, mas geralmente isso aqui é uma fala quando eu estou em banca, quando eu vejo que o aluno não pesquisou artigos. Mas se a gente se lembrar, lá no início da disciplina, lá na semana 1, na semana 2, nós tivemos essa preocupação de orientar vocês a lerem artigos atuais, para que vocês fiquem inteirados sobre o que está sendo falado sobre a temática de vocês. Então, dentro de considerações finais, é preciso que nós realizemos essas entregas que aqui eu estou falando, tá? Que vocês não utilizem necessariamente de autores, mas que vocês apresentem as limitações. E eu sempre falo, quais foram as contribuições desse trabalho? E para esses atores, para a sociedade, para a empresa ou para a instituição que você pesquisou, para a academia, ou seja, né, para as instituições de ensino e para você. São 4 os atores, são 4 os alicerces, os pilares que nós temos para avaliar o trabalho. Então, lembrando, a contribuição para a sociedade, para a empresa, para a academia e para você, aluno, o que você aprendeu e como você sai depois desse trabalho. Muito bem, você vai ter que construir as considerações finais e o resumo é a última coisa que nós vamos fazer. E para o resumo, eu vou utilizar de outro arquivo, que é o nosso Manual de Normalização para Trabalhos Acadêmicos da UFJF. E eu vou aqui, apertei um Ctrl F dentro do PDF, que é o localizar, e se nós digitarmos resumo e pesquisarmos, tá? Eu vou com vocês até a página 28 desse documento, para que a gente tenha aqui algumas questões a serem analisadas. Bom, quando a gente fala de resumo na nossa língua portuguesa, ele é um elemento extraído aí da NBR 6028, que é a apresentação do resumo, e ele fala algumas questões para a gente. O resumo deve apresentar, né, um texto objetivo, o método que você trabalhou e as conclusões do documento. Eu sempre falo também, aqui no resumo é quase que um spoiler do seu trabalho. Você precisará falar dos resultados. Então, vamos imaginar que você fez uma pesquisa intervencionista, né? Dentro do estudo de caso, você aplicou um método e obteve uma melhoria. É muito comum no resumo você já ter esse tipo de texto.
com o estudo aplicado, né, com a metodologia tal aplicada, obteve-se um resultado de aumento de 28% na produtividade do setor tal. Aí você fala, poxa, mas no resumo eu já coloco isso? Isso pode desinteressar o leitor, porque ele já sabe o que está ali escrito. Pelo contrário, na linguagem acadêmica, quando no resumo você apresenta o resultado, ele pode instigar o leitor. Pense o seguinte, você vai pesquisar artigos dentro da sua temática e dentro do resumo você fala, olha, esse pesquisador aqui, quando fez esse artigo, ele conseguiu 10%, 15%, ele gerou uma economia de 1 milhão em um ano na empresa, isso vai estar no resumo. Os resultados devem ser apresentados. E, obviamente, de maneira concisa e preferencialmente, como fala aqui, em parágrafo único. A sugestão, tá, aqui no nosso manual é de 150 a 500 palavras. Quando eu oriento os meus alunos, eu prefiro que o resumo não passe de 250, tá? Porque a gente pode correr o risco de perder a concisão do resumo. Então é uma prática que eu adoto quando oriento, apesar de o manual permitir de 150 a 500 palavras. Então aqui você fala o método, como foi a pesquisa, como ela foi feita, qual que é o método que você utilizou. E desperte a curiosidade. Como eu falei, gere spoiler, com frases curtas e diretas sobre esse tema. Apresente os resultados e faça uma breve conclusão do que aquele trabalho ali vai apresentar. Isso é muito importante. E também, utilize verbos no passado. Aqui no resumo, como eu falei, é a última coisa que você constrói. Então você fala que foi feita uma pesquisa, que foram atingidos os seguintes resultados, que a produtividade, que a melhoria na produtividade foi de tantos por cento. Isso é muito importante no resumo, aqui a gente tratar de verbos no passado. E eu gostaria também de reforçar essa última frase aqui, olha. Usar mínimo de 3 a 5 palavras-chave separadas por ponto e vírgula. Geralmente nós vemos em artigos essa separação. No entanto, nós sugerimos, e aqui eu troquei para o arquivo do nosso template, que casos omissos ao nosso template fossem devidamente consultados no manual. Esse aqui é o nosso template, modelo de TCC do BAP 2020, e o nosso resumo não contém aqui se nós precisamos separar as palavras por ponto e vírgula ou por ponto. E se a gente recorrer ao manual, o que nós vamos ver? Olha, a representação é caracterizada da seguinte forma. O texto deve estar presente no título, no alto da página, centralizado e seguindo o mesmo recurso tipográfico das seções primárias. Mas aqui, ó, o que nós falamos? Devem ser apresentadas as palavras-chave ou descritores, que são palavras representativas ao conteúdo do documento. Essas devem estar alinhadas à esquerda, separadas entre si e finalizadas com um ponto. Então aqui, de acordo com o nosso manual, não fala de ponto e vírgula, fala de ponto. Tanto que se nós formos para a próxima página, que é um exemplo, percebam aqui quais são os exemplos de palavra-chave. Biblioteca Universitária, ponto. Estudo de usuário, ponto. Universidade Federal de Juiz de Fora, ponto. Como estava omisso no nosso template, nós vamos utilizar o padrão da UFJF, portanto, separaremos as palavras-chave por ponto. Muito bem. Vamos falar então agora sobre... Tem mais aqui uma questão que eu queria falar com vocês, que são as considerações finais, né? Tiago, você já explicou aqui, a principal estrela é o aluno, mas eu fiz uma enquete com os professores, nós temos aqui um grupo em que participam professores, orientadores e tutores, e eu escrevi a seguinte frase, pedindo até a ajuda dos nossos professores. Falei assim, pessoal, boa tarde. Deixa eu fazer uma enquete aqui para o vídeo da nossa semana, para o vídeo da 8ª semana. No manual da UFJF, a sugestão é utilizar conclusão. Então, quando nós retornamos aqui no manual da UFJF e pesquisamos por conclusão, vocês vão observar que dentro dos elementos textuais, um deles é a conclusão. Mas é uma boa prática adotada, eu também prefiro essa boa prática, de não trabalhar necessariamente com a conclusão, e sim com considerações finais. E vou falar com vocês por quê, pessoal. Até aproveitar uma frase da tutora Suana Mara, ela falou assim, olha, conclusão é muito forte, e eu concordo com ela.
Se for pensar bem, na ciência nunca se pode falar em conclusão. E realmente, se nós pegarmos em vários campos da ciência, volta e meia nós temos que revisar algo que anteriormente tinha sido, entre aspas, concluído. Portanto, quando a gente fala de considerações finais, e se vocês seguirem aquela instrução que eu passei, vai ficar mais leve e vocês, alunos, terão mais satisfação e mais facilidade de escreverem. Portanto, mesmo que o nosso manual sugira conclusão, isso não é um caso omisso no nosso template. Então, quando a gente vai lá no nosso template, isso aqui é vazio, fala de resumo, depois fala das listas de ilustrações, sumário, e quando a gente vai referencial teórico, aspectos metodológicos, estudo de caso e considerações finais. Como não é omisso, nós vamos permanecer utilizando considerações finais. Portanto, não mudem aqui para a conclusão, e isso eu pedi e foi uma resposta unânime. Todos os professores, tutores e orientadores que aqui responderam concordaram também em nós mantermos as considerações finais. Chega o momento então da gente falar sobre as datas, conforme prometido. Deixa eu ver aqui. Tudo que eu gostaria de falar para vocês eu falei, inclusive da atividade de recuperação. Então, para a 8ª semana, entregar considerações finais, entregar resumo, fazer os ajustes e quem tiver atrasado, nós temos mais uma oportunidade de vocês entregarem. Qual que é a entrega da semana 8? TCC pronto. Essa é a nossa entrega. Então vamos falar de datas. Se nós pegarmos inicialmente a nossa previsão da semana 8, nós tínhamos a semana inicial começando no dia 20, que é um domingo, e terminando até o dia 28/9, que é uma segunda-feira. Mas conversei com o coordenador, com o professor Leandro, e entendendo que na 8ª semana vocês precisarão fazer ajustes, como que vocês realizariam? Vamos imaginar o seguinte, você entrega o trabalho dia 20, mas depois do dia 20, o seu professor orientador ou professor tutor pede para você fazer algum ajuste, você não teria tempo hábil. Então nós conversamos e disponibilizamos mais uma semana. Olha que excelente notícia. Então, você continuará enviando o seu trabalho no dia 20 vocês continuarão enviando o seu trabalho do dia 20 ao dia 28. O cronograma permanece o mesmo, só que depois do dia 28, que aí, como eu falei, se você enviou dia 28, o seu professor orientador ou tutor pediu para fazer algum ajuste, você ainda vai ter mais um tempinho. E esse tempinho vai ficar da seguinte maneira. Inicialmente, vocês enviariam até o dia 28 e os professores lançariam a nota no dia 1º de outubro, que é uma quinta-feira. Esse era o nosso cronograma validado. O que nós conseguimos depois da conversa dessa semana? Depois que os professores enviarem para vocês fazerem as novas ponderações, vocês terão até o dia 5 de outubro, que é uma outra segunda-feira, para enviar o TCC revisado ou a atividade de recuperação. Portanto, notas serão ainda revisadas, retificadas para envios até o dia 5 de outubro. Não deixem de enviar o arquivo até o dia 28, que era o prazo original, para vocês ganharem essa semana e revisarem os arquivos. Eu estou aqui reiterando, falando novamente, para que vocês aproveitem esse prazo, porque uma semana é muito, se nós considerarmos, é 1/8 a mais do que nós tínhamos inicialmente. É como se nossa disciplina fosse a 9 semanas. E aí, os tutores, com essa nova entrega de vocês até o dia 5 de outubro, poderão retificar as notas até o dia 8. E por que até o dia 8 de outubro? Porque eu venho falando desde a primeira semana que depois que a disciplina Seminário Temático de Formação 4 finalizar, vocês tiverem as notas de vocês todas lançadas até o dia 8, aqui como combinado, nós começaremos o calendário de defesas. E o nosso calendário de defesas acontecerá, prestem atenção, do dia 8 de outubro ao dia 23 de outubro. Serão 2 semanas e um dia. Começa numa quinta-feira, dia 8, e termina numa sexta-feira, dia 23. O que isso significa? O meu trabalho está pronto, já fiz todas as correções, as ponderações dos professores e quero defender o trabalho. Você já pode marcar para o dia 8, tá? Ou para o dia 9, que é uma sexta-feira. Essas defesas ainda terão um processo que nós vamos explicar para vocês daqui adiante. Cada banca terá a composição de professores, então já venho conversando com o professor Leandro sobre o processo,
Ou seja, quem vai participar da minha banca? Você pode estar se perguntando. Nós começaremos a partir de agora com os trabalhos entregues, com a disciplina seminário temático finalizando, nós organizaremos, nós dividiremos os trabalhos e, obviamente, alocaremos os professores que participarão das bancas de vocês. Então ainda vem informação, apesar desse aqui ser o último vídeo da semana, da nossa disciplina, da semana 8, vocês ainda receberão as informações sobre como vai ser, qual plataforma que será utilizada, quem vai criar, o trâmite com a secretaria, enfim, tudo que daqui para frente for necessário alinhar, vocês receberão as informações. Então, muito bem, pessoal. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer. Eu vou voltar aqui para o nosso template para deixar aqui como pano de fundo. Gostaria de agradecer a muitos colegas. Já é a segunda disciplina, né? Seminário 3 e Seminário 4. E tenho certeza que vocês batalharam, que vocês pesquisaram, que vocês percorreram um excelente caminho. Ou ainda, quem começou do zero, quem começou agora em Seminário 4, parabéns para você também. Você entregará um TCC e defenderá ele muito em breve. Eu também participarei de algumas bancas, tenho participado também de reuniões, de orientação e espero que o nosso resultado ele seja um sucesso. É sempre a nossa principal motivação, é sempre o nosso principal objetivo. Deixo aqui o meu abraço, desejo uma excelente semana de trabalho. Espero que tenha sido uma disciplina que agregou valor, que agregou conhecimento para vocês. Um grande abraço e nos vemos em breve nas defesas de banca e com mais informações sobre as defesas, como elas acontecerão. Um grande abraço e até mais.